Começa agora mais um Paralelas aqui nos estúdios do Grupo RBS em Porto Alegre e hoje nós vamos receber uma gaúcha de Guaporé que conquistou o Brasil. Ela é um fenômeno nas redes sociais, tem mais de 1,5 milhão de seguidores e falando sobre plantas. É isso mesmo, plantas. Ela é agrofloresteira, técnica agrícola, especialista em recuperação de áreas degradadas, tem 9 livros publicados e ela conseguiu furar a bolha e viralizar fazendo vídeos muito simples, assim, muito autênticos, que conseguem unir a técnica com a prática. Então presta atenção, ela prova por A mais B que não existe dedo podre para planta. Então se tu é daquelas pessoas que mata até cactos, tu tem que ficar nesse vídeo. Ela fala sobre como é que plantar tomate na sacada de casa, como fazer a orquídea da flor, quais são as plantas tóxicas para pets, e fala sobre mais um monte de coisa, mini hortinhas urbanas. Enfim, é um conteúdo muito legal, de alto nível. Eu tô muito feliz por receber aqui a Érica Canton. Seja muito bem-vinda, sou tua fã, sou tua seguidora, tô nesse 1,5 milhão de pessoas aí nessas redes todas aí, que é TikTok, Instagram, YouTube, sei lá onde é que tu tá tudo, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Juliana, pelo convite, por estar aqui. Para mim é uma alegria gigante poder falar mais sobre plantas para mais pessoas. Nem eu sabia que era 1 milhão e tanto de pessoas, somando todas as redes sociais, né? Já são 10 anos publicando vídeo, ensinando as pessoas a plantar, partindo desse princípio de tornar mais fácil esse conteúdo. Quem quer plantar, sabe? Ah, tem um dedo podre, comigo as plantas não vão para frente. Não é por aí, sabe? Não é maldição. É só falta de conhecimento. Ninguém ensinou como fazer do jeito certinho. E o meu objetivo é esse, ensinar de uma forma muito simples, não o empírico, né? A gente vai falar mais sobre minhas avós, de onde veio um tanto desse conhecimento, que é um conhecimento mais empírico. E também não é aquele técnico, pensando na lavoura, só pro milho, soja. Não, é para quem quer plantar comida em casa, ter orquídea, flor bonita. E só para vocês entenderem, a Érica, ela mora em Brasília, Sim, né? Agora mora em Tá Brasília. radicada em Brasília, já morou na Bahia, no meio do mato. 5 anos. 5 anos. E ela é natural da Serra Gaúcha. Sim. Os avós dela são de Serafina Correia, que foi onde tudo começou, né, Érica? Pode contar pra gente um pouco dessa tua origem gaúcha? Porque tu já tem um sotaque meio diferente, assim. Não é bem gaúcho mais, já tá mais pro lado de lá. Mas a tua origem é na colônia, né? Sim, não, eu cresci, a minha infância inteira foi no meio do mato, com os meus avós, porque eles moram, né, na roça que a gente fala, com milho, com soja, com a horta, planta medicinal. Os meus avós tinham sempre pomadinha caseira, a gente sempre colhia de tudo. Os meus avós agora já estão mais velhinhos, né, mas até poucos anos atrás eles plantavam praticamente toda a própria comida. Lá em Serafina Correia, seguem lá. Sim, tu tava lá agora, inclusive. Sim, claro, eu venho assim de tempos em tempos visitar eles. Matar a saudade da família. Exato. E foi lá que nasceu a tua paixão pelas plantas? Olha, meu pai fala que desde criança eu gostava de abraçar árvore, assim, sabe? De estar com as plantas. E eu lembro de passar boa parte da infância em cima das árvores, brincando. Eu tinha um hotel de insetos, pegava os insetos assim da rua e brincava com eles. Então, veio daí. Sempre gostei da natureza, mas acho que principalmente ver os meus avós interagindo com a natureza, com as plantas, estar ali colhendo, ver os milhos coloridos dos meus avós, sabe? É demais, né? E eu acho que é um luxo, né? Hoje, cada vez mais. E talvez por isso tu tenha viralizado, teu conteúdo seja tão buscado, né? Acho que as pessoas querem isso, as pessoas querem estar mais perto da natureza. Exato, é um retorno às origens, estar perto da natureza. E mesmo quem mora em apartamento, e talvez especialmente quem mora em apartamento e nos meios urbanos, busquem esse conhecimento, né? Tu falou que eu sou agrofloresteira. Eu comecei trabalhando mais nessa parte de floresta mesmo, para reflorestar enquanto plantava comida. Só que eu percebi o quê? As pessoas gostam muito dessa ideia de plantar floresta, mas nunca plantaram um pé de alface. Como é que você vai plantar uma floresta toda se você não começou pequenininho? Então, o que eu sempre ensino começa pequeno, faz um canteiro, não vai fazer 5 canteiros. Um canteirinho, cuida bem dele, e aí, se você conseguir, a gente vai ampliando, entende? Você domina aquele pequeno canteiro e com o passar do tempo você vai aumentando. Antes de falar das hortinhas e tal, tu quer explicar o que é a agrofloresta? Porque nem todo mundo conhece esse conceito, né? O que é a agrofloresta? A agrofloresta, ela é uma técnica onde você junta o cultivo de uma floresta, uma regeneração de uma área degradada. Tem um terreno baldio que só tá crescendo peste, que a gente chama, né? Planta espontânea. Então, a gente pega essa área e a gente, ao longo dos anos, das décadas, pode virar uma floresta. Com pomar, com fruta, com árvore. Né? Uma floresta mesmo, para trazer biodiversidade. Só que enquanto a floresta cresce, por que a gente não planta horta?
que a gente não planta comida? Então, a agrofloresta é a junção de agro, de agricultura, mais coisa que a gente come no dia a dia, e com a floresta, seja as árvores frutíferas como o reflorestamento. Entendi. E aí, mas aí tu começou a perceber que as pessoas queriam entender como plantar alface, as pessoas brócolis. querem se inspirar na natureza, né? Plantar seguindo como a natureza funciona, que é o princípio da agrofloresta. É entender como a natureza funciona, os seus estratos, as suas alturas de cada árvore, de cada planta de horta, qual gosta mais de sol, qual vai ficar embaixo, qual vai ficar em cima. E, inspirando nisso, aí sim plantar mais comida. Mas o meu ponto foi que as pessoas queriam plantar muita floresta, só que tem que começar pequeno. Então, tem que começar como brotinho. A gente começa na horta, que é uma planta de ciclo curto, um rabanete em 20 dias você colhe, ao invés de você esperar uma araucária 30 anos produzir pinhão. E dá pra fazer isso no apartamento, na varanda de casa, não precisa ter um pátio muito grande. A agrofloresta, como ela é uma floresta, Assim. é melhor que tenha um quintal razoável, assim, não pode ser tão pequenininho. Tá, mas eu já tô falando do micro, das plantinhas. Não, aí você usa as técnicas da natureza. Por exemplo, isso que eu tava falando de combinação de planta. O que você vai plantar junto? O que funciona? O que é amigo? O que não vai brigar? O que eu gosto da mesma quantidade de água? Por exemplo, um erro muito comum das pessoas é misturar o manjericão com o alecrim. Tá, mas um gosta de bastante água e outro gosta de pouca água. E aí você coloca os dois no mesmo vaso. Aí nunca vai dar certo. E Ó, aí já a pessoa... tem uma dica aí, viu? Não, já tá a primeira dica. Porque é isso, né? É coisa simples, não é difícil, não é dedo podre. É só detalhezinhos assim, que mudam toda a nossa forma de plantar. E diz uma coisa, é verdade que tu largou tudo pra ir morar no meio do mato, na Bahia? É verdade. Isso, tem muita gente que tem esse sonho, né? Sim. Eu vou largar tudo, vou viver, sei lá. Assim, quando eu fiz isso, não foi minha decisão, eu vou largar tudo, foi consequência, acabou que isso aconteceu, não era o meu objetivo, tipo, vou largar tudo e vou plantar floresta. Foi o que acabou acontecendo, eu fiquei 5 anos lá. Sul da Bahia? No sul da Bahia, eu morava atrás de um parque chamado Conduru. Tinha onça atrás da minha casa, tinha cobra que andava no quintal. Então, era bem integrado com a natureza. E eu plantei muita floresta lá, plantei muita comida. Mas como é que tu foi parar lá? Longa história. Tinha um terreno lá, que tinha uma casinha bonitinha. Eu já tinha ido lá visitar, eu gostava de lá. E lá é uma terra que é parecida com aqui. É Mata Atlântica também, só que não tem geada. Então eu pensei... E eu tava tendo uma dificuldade muito grande das geadas, todos os anos, queimando todas as minhas plantas. E eu pensei, não, chega de geada, vou pra praia. Lá era praia. E aí... Cara, que viagem. Só pra vocês saberem, o pai e a mãe da Érica, eles estão aqui atrás, tá? O que teu pai e tua mãe pensaram quando tu disse, vou pra Bahia? Com 18 anos eu saí de casa, eles sabiam isso desde que eu tinha 15 anos. Eu já falei pra com 18 anos eu vou sair de casa. E eles me apoiaram, sinceramente, assim, eles me apoiaram, sempre me apoiaram em tudo. Porque com 16 eu já comecei a trabalhar com isso. Eu fiz o meu estágio com 16 já em um projeto numa escola. Uma escola que eu cuidava tanto das crianças que vinham lá e se interessavam por isso, os avós, os pais. E meus pais sempre me apoiaram. Isso lá em Guaporé, né? Em Guaporé ainda. E aí depois com 18, 19 eu fui pra Bahia. E é verdade que tem uma parada de ônibus lá em Guaporé que tem a tua mão lá, uma parada verde? Eu fiz um telhado verde lá. Uma parada de ônibus bem na frente da prefeitura, na praça, assim, na avenida. Tem um tetinho que eu fiz, assim, com algumas plantinhas com a ideia de deixar um pouco mais amena a temperatura. E também mostrar uma técnica diferente. E tá lá ainda? Tá lá ainda. E funciona? Ainda funciona. Tem que fazer umas manutenções, mas ainda funciona. E deixa mesmo mais fresquinho. Sim. Pra tu ver, né? Tanto que lá nesse projeto que eu trabalhei quando eu tinha 17, 18, eu fiz um banco de sementes também. E ele tinha um telhado verde. Dentro, a diferença de temperatura eram 5 graus de diferença de dentro e fora, para mais. Então lá fora tava tremendo de frio, você entrava lá e tava agradável. Por causa desse teto verde e das paredes também. E tem gente que não valoriza o meio ambiente, né? Pois é, não dá pra acreditar, né? Não Nossas cidades, as nossas cidades estão fervendo aí. Claro. Bom, enfim, com as mudanças climáticas, tá tudo uma doideira, mas Exato. Parece que tinha que ser o contrário, né? As pessoas tinham que dar mais valor pra natureza. Tem que se inspirar em como a natureza funciona. Esse é o ponto. Por que a gente não faz isso, né? A gente usa lá um telhado que não tem nada a ver, porque a gente não coloca em todos os lugares as plantas. A gente tem problema de tanto, né? De encher de água em todo lugar. Coloca mais árvore.
As árvores que puxam água para baixo. Essa ideia das paradas de ônibus seria ótima em Porto Alegre, hein? Claro, e como são plantas funciona como fáceis. esponjas também. Sim, e como a gente tem a geada, que eu te falei antes que é um problema, a gente escolhe plantas que estão mais adaptadas ao frio extremo. E elas vão viver muito legal. Muitos e muitos anos, assim, até sem manutenção, como a gente tem um experimento lá. Ô, Érica, então, quando tu começou a falar com esse público nas redes sociais e falar dessa coisa de plantar a própria comida, de fazer hortinha, mini hortinhas urbanas e tal, tu fala também de um método, né? Que é o método do dedo verde. Sim. O que é esse método? Eu sempre parto do princípio que a gente tem que simplificar as coisas, tem que ser o mais fácil possível. Então, o método do dedo verde são 3 princípios. A gente observa o lugar dessa planta. É frio, é calor, tem sol, tem vento, o ambiente. Depois a gente olha a terra dessa planta. Você adubou? Qual que é o tamanho do vaso? Essa terra tá dura, não tá dura? E por fim, a própria planta. Será que tá com praga? Você olhou embaixo da folha? Será que essa planta já chegou ao final do seu ciclo? Por exemplo, um tomateiro. Ele vai viver 4, 6 meses. Você colhe os frutos e tem que plantar de novo. Ele deixou seus descendentes, que são as sementinhas, e tem que plantar de novo. Então, partindo desse princípio, qualquer pepino que você tem com as plantas, tem um problema com a planta, você descobre aonde você está errando olhando isso. Falta de sol, excesso de sol, ou então a terra nunca adubou, esse é um erro muito comum. Pouca gente aduba uma vez. Mas a gente não come só uma vez, né? A gente tem que comer sempre com diversidade. Então, é o mesmo princípio com as plantas. Então, adubação e, por fim, a própria planta. Será que está com praga e doença? Será que é o final do ciclo da vida dela? Então, partindo disso, a gente consegue ter um dedo verde. E partindo daí, não existe dedo podre. Essa história de que, eu não consigo, minhas plantas tudo morrem. Não existe isso. Não. Isso é mito. Ficam com isso de... Eu acho que é desculpa, assim, pra não ir lá e olhar mesmo pra planta, sabe? Porque as pessoas também acham que é só botar um vasinho lá na sacada com, sei lá, com os temperos e molhar e tal, e deu. É que vem disso de, na natureza a planta cresce sozinha. Tá, mas foi tu que plantou no apartamento. Então, tu tem que cuidar dela do jeito com que ela precisa ser cuidada. Você pega uma plantinha que tá num viveiro, que recebe comida, água controlada, tudo bonitinho, você leva pra casa e ela morre... Assim, não é nem a sua culpa, é só que você não seguiu o que a planta já estava recebendo. Ela mudou muito de ambiente. Você não regou, não adubou. É verdade que tem leitores, seguidores teus que estão colhendo tomate de quilo na sacada de casa? Eu tenho uma aluna lá no Rio de Janeiro, a Vera. Ela é uma das minhas primeiras alunas. A gente já conhece ela há uns 6 anos, que ela é minha aluna. E ela colheu, assim, baldes, litros e litros de tomate. Muito tomate numa varanda lá. Eu não lembro em qual lugar do Rio de Janeiro, mas na praia, assim, na beira da praia, na varanda. Muito, muito tomate. Couve, um pouco de tudo. E não só isso, tem alunos que colhem frutas, que colhem... Tem diversas flores de orquídeas. Pra ter ideia, eu tenho um aluno lá na Holanda, no Texas. Tem aluno no Japão. Caramba, tudo isso? Porque... a técnica é a mesma. É só a técnica do dedo verde é a mesma. A gente tem geada aqui. E no Nordeste não tem. Mas é o ambiente, é a mesma coisa. É só você observar o seu contexto. Tá, então dá umas dicas aí pra quem tá nos vendo e quer fazer uma mini horta. Inclusive, tu tem um projeto de uma mini hortinha que é um... eu tenho alguns consórcios de plantinhas amigas. Isso, tá. Não, mas vamos por partes. Primeiro, dá umas dicas aí pra quem tá nos vendo, nos ouvindo. Como é que eu faço para plantar temperos na minha casa, se eu moro em apartamento ou se meu espaço é pequeno? Sim. Primeira coisa a observar é o sol. Quantas horas de sol você tem? Quanto mais sol, mais opção de planta você vai ter. Quanto menos opções. Se você tem bastante sol, você pode até plantar frutos. Quer plantar tomate? Se você tem mais de 3 horas de sol, você pode. Outra dica. Vaso grande. Seja generoso com as plantas. Se você é generoso, elas vão ser de volta com você. Mas você tem que ser generoso. Se você não colocar um vasão grande, a planta vai ficar com bonsai. Ela vai ficar em miniatura. Então, não dá pro seu pé de couve ficar desse tamanho se o seu vasinho é desse tamanho. Então, vaso grande, bastante espaço, adubação constante e diversificada. Como é que é isso, esse negócio da adubação constante? É o seguinte... da mesma forma que a gente come um pouco de tudo de nutriente, a planta também precisa. A gente sempre fala de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas a gente come só arroz, feijão e pepino? Não, né? A gente precisa de mais coisas no nosso prato. Cadê as frutas? Cadê a proteína? Não tem nada, né? Então, a gente precisa de uma alimentação mais diversificada. Então, a gente vai fazer uma adubação, olhando sempre no rótulo do adubo.
Como nas nossas vitaminas, né? Quando a gente vai comprar uma vitamina, não tem lá a especificação do que tem. Então, é a mesma coisa com a planta. A gente vai lá e olhar o adubo que tenha mais letrinhas além de NPK. NPK mais, quanto mais letrinha, melhor. Isso é um adubo mais completo. Além de que quem planta, isso é principalmente para vaso. Mas para quem planta em quintal, usar o que tem. Tem esterco de vaca, de ovelha, de cabra, do bicho que tiver. Não tem problema. Usa o esterco, que ele é um ótimo adubo para plantas de quintal. Para árvores frutíferas, por exemplo. Para hortas externas que recebem sol, chuva, frio, calor. Esses são os bons adubos. Então, volta ao princípio do dedo verde, né? Horas de sol, seja generoso, bastante espaço, adubação constante, diversificada e começa de mudinha. Ao invés de você plantar sementes, começa de mudinha se você não tem experiência plantando. E coisas de folha. Cebolinha, salsinha, o manjericão, o alecrim. Essas que são temperos, que tu falou, essas aqui são as melhores, que elas vão durar anos e não tem tanta praga, crescem super bem, são mais fáceis. Tipo salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Pode plantar junto. E é bom, né? Daí tu vai fazer comida, pega lá, eu acho... Não, pra mim não tem nada mais... Isso é luxo, né? Pra mim é uma coisa mágica, assim, você cultivar a sua comida. Agora eu moro em Brasília, né? Eu tenho uma varanda e lá eu tenho uma couve, assim, ó, gigantesca. Às vezes eu colhi figo da casa da minha avó, levei um galinho, colhi figo já. Amora, salsinha, cebolinha, tudo que é tempero eu tenho. Então eu não preciso comprar nada disso. Tá tudo fresco. E isso deixa a nossa alimentação melhor também, né? E é muito legal poder plantar a própria comida. A gente tá falando de segurança alimentar também e de mais um monte de coisas, né? Dessa relação com a terra, de voltar para a natureza, de voltar para essa ancestralidade que talvez a gente tenha perdido. Sim. É muito legal também do ponto de vista filosófico. Eu tô viajando já aqui, mas é incrível, né? Plantar não é terapia, mas é terapêutico. A gente sempre fala isso. Quantas bem, né? Alunas minhas falam que agora, principalmente na pandemia, né? A gente viveu um momento muito difícil na pandemia, em que as pessoas estavam em casa, isoladas, vivendo momentos muito tensos, e as plantas salvaram elas de ficar bem. E até hoje, assim, eu preciso mexer nas plantas pelo menos 1 hora por semana. Eu preciso pra voltar a ficar tudo bem, porque senão fica tudo muito bagunçado, tudo muito agitado. As plantas têm o próprio tempo delas. Elas nos ensinam a ficar calmas também, a admirar a borboleta, o beija-flor, ver o fruto amadurecer. Então, tem a parte terapêutica e tem a parte de plantar a própria comida. Que você come saudável, você come orgânico, você sabe de onde está vindo e tem outro gosto. Vamos falar a verdade? Tem outro gosto. Plantar o que você colheu e uma coisa orgânica. Você sente que é mais nutritivo. E é. Sem dúvida. E tu tá falando da pandemia, os teus vídeos começaram a viralizar nessa época? Foi ali que a coisa estourou? Foi. Na verdade, foi um pouco antes da pandemia. Foi 1 ano antes, eu acho, da pandemia que eu comecei a falar sobre isso, sobre agroecologia. Meu primeiro vídeo no YouTube foi agroecologia, simplesmente esse título. E eu falando sobre agroecologia, sobre as plantas, sobre ser autossuficiente, plantar a própria comida, sobre bioconstrução, que eu também trabalhava com isso um pouco. E ele chegou a 40 mil visualizações. O primeiro? O primeiro. Um vídeo de um canal que não tinha nenhum vídeo, foi publicado esse primeiro e chegou a 40 mil visualizações. Em pouquíssimo tempo. E todos os vídeos na sequência que eram relacionados a esse tema, né? Sempre mantive esse tema, seguiram viralizando. E na pandemia, mais ainda, né? E foi na pandemia que eu fui pra Bahia. E aí tu começou a publicar livros também? Isso veio depois? Esse é mais recente. No último ano, 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tenho publicado os livros. Eles já estavam guardados na minha cabeça há muito tempo. Antes eu fazia muitos cursos online, cursos presenciais. Comecei com cursos presenciais, só que as turmas eram limitadas a 100 pessoas. E eu já tinha que falar mesmo, por que a gente não grava e chega a mais pessoas? E aí que começou o YouTube. E tu já chegou a quantas pessoas com esses cursos? Tem ideia? Assim, de quantas pessoas já passaram por ti, já ouviram as tuas instruções, lições? Em cursos? Eu não sei, eu acredito que... Em cursos, porque eu fiz cursos gratuitos e cursos pagos. Em um dos eventos, chegou a 10 mil inscritos. Nossa! Que fenômeno! Foi durante a pandemia. 10 mil inscritos no evento. E atrasou o primeiro vídeo, a gente recebeu milhares assim, de mensagens, foi um caos, assim. Mas foi isso, o primeiro evento foram 10 mil inscritos. Eu acho muito louco isso, Érica, porque a gente vive um momento tão difícil, né? As pessoas andam meio agressivas, Tá muito difícil as redes sociais e
É quase que uma escravidão em relação às telas, Sim, né? sim. E essa coisa dos vídeos rápidos, de Isso, não tirar os nossa. olhos, de não prestar atenção em mais nada. E tu conseguiu atrair a atenção das pessoas com um conteúdo que talvez, se alguém dissesse, não acreditaria que iria viralizar. Porque tu tá Exato. falando de plantas, Sim. de... E eu falo de um jeito calmo. É. Eu não gosto daqueles cortes rápidos, sabe? Pra mim não faz sentido. Porque pras plantas isso não funciona. E não é o meu jeito também de explicar as coisas. Sempre fui muito pedagógica, eu sempre expliquei pra criança. Eu comecei explicando pra crianças e pra adultos que nunca tinham plantado. Então eu tinha que explicar de uma forma muito detalhada, muito simples e muito calma. Então, pra mim, esse modelo de rede social exagerado e rápido não funciona. Tem gostado dos vídeos dessa forma, que é assim que as plantas funcionam, e atrair esse tipo de gente também. E as pessoas que te acompanham são principalmente mulheres, homens? Qual que é a faixa etária? Quem é que são essas pessoas? Sim. Principalmente mulheres de 40 a mais. Eu tenho uma aluna, a Eloni, ela tem 90 anos. E o meu aluno mais novo, o Pedro, agora acho que ele já fez 15. Então é uma faixa bem diversificada de gente, mas principalmente são mulheres 40 a mais. Por que será que as mulheres 40 a mais estão procurando esse tipo de conteúdo? O que explica isso? Olha, eu acho que é uma boa pergunta, mas eu acredito que as mulheres, elas sempre têm essa conexão maior com as plantas, com a horta. É um momento terapêutico para elas, né? É um hobby maravilhoso. Você planta comida, você vê as flores. Então, eu acredito que é por isso. Assim, as mulheres sempre estiveram mais conectadas com as plantas. Desde sempre. Né? Não vou falar das bruxas aqui, mas é verdade, né? As mulheres sempre estiveram mais conectadas com as plantas. Desde plantas medicinais, de saber fazer curas. E também de plantar comida, né? Então, eu acho que é por isso. Assim, as mulheres sempre estiveram mais conectadas à natureza. Como é que se faz para a orquídea da flor? Ótima pergunta. E é simples. Ah, não acredito. Eu juro. Sabe o que as pessoas mais erram? Deixam ela passar sede, coitada. Acham que ela não precisa de água. Mas ela precisa de água. As minhas orquídeas eu dou água 4 vezes por semana. E recebem o solzinho da manhã. E luz. Direta. Então, é o solzinho da manhã, eu tô falando assim, ó. Nasceu o sol, até as 10 da manhã, a planta tá recebendo o solzinho na sua folha. Não é aquele sol que queima, é um solzinho fraquinho de manhã. Ou do final do dia. E luz. Sabe quando uma sala é iluminada pela janela? Não tem sol lá dentro, mas entra luz. Luz. E assim, se quiser adubar, vai ajudar. Sempre ajuda, né? Colocar um adubo, uma comidinha é bom. Mas o principal pra ela florir é você dar água e você dar luz. O que as pessoas fazem? Você compra a orquídea, ela tá linda, é cheia de flor. Perde a haste floral, acha que a planta morreu. Não é que ela morreu. Ela vai fazer 3 hastes florais por ano se tiver luz. Então é só dar mais horas de luz pra ela por dia. Só isso, eu juro. Pra todos os tipos de fruta. O maior erro é esse. Que a gente, dentro de apartamento, principalmente, tem uma limitação de horas de sol. Então tem que colocar na janela, grudado, não é embaixo. É grudado na janela, recebendo a luz o máximo que você puder. É porque tem gente que compra aquelas orquídeas caras, né? Sei lá, vai lá na Expo Inter, daí compra lá. E aí chega em casa, bota na sala bonita e tal, e daqui a pouco... Mas é isso que eu sempre falo. Por que você investe em uma planta caríssima se você não sabe cuidar? Aprende primeiro. Começa fácil, volta pro rabanete. Tá. Cuida de um rabanete 20 dias. Conseguiu? Ótimo. Você já vai saber, sabe? Vai aprender mais sobre essa planta. Vai errar mais rápido pra aprender mais rápido. O rabanete é mais fácil de plantar, por isso que tu usa como É porque exemplo? ele é mais rápido, entendeu? Esse é o ponto, é de errar mais rápido. Mas sim, ele é mais rápido. E você pode comer ele todo. Eu sei que tem muita gente que não gosta porque ele é picante. Só que se você assar ele, colocar no forno, ele perde a picância. Enfim, só mais uma dica. Mas tu comer todo, inclusive a folha também? Sim. Se você refogar, tem os pelinhos. Só que se você refogar, os pelinhos, eles se quebram e você não vai sentir eles. A gente tá falando de punk, né? Aí a gente já começa de punks, alimentícias não convencionais. As Isso. punks. E as punks são um universo à parte, né? Que muita gente não se dá conta disso. É tanta coisa que é alimento e que a gente joga no lixo. Não, eu Quer dar mais alguns exemplos? Claro, eu sou apaixonada pelas punks, assim. Quando eu trabalhei naquela escola, as alunas vinham assim, o que pode comer? Aí eu falava, o trevinho pode comer, a beldroega pode comer, esse aqui tem que refogar, a folha da abóbora pode comer, a flor da abóbora pode comer. Essa é muito famosa na Itália, né? Na Itália sempre fazem empanada e frita. Diversas, não só a planta, que muitos, é até perigoso, né? Confundir uma com a outra, algumas são parecidas, mas as plantas mais convencionais que a gente come
também tem partes comestíveis que a gente despreza. As folhas da beterraba, as folhas da cenoura, né? O alho poró também chega cortado pra gente, as ponteiras. Dá pra comer também. Não dá pra acreditar, né? E a gente tem gente passando fome no mundo e um desperdício de alimentos imenso. Exato. Às vezes por desconhecimento. Exato, claro. Às vezes também, realmente são as plantas que não chegam até as pessoas. Por exemplo, folha de taioba. Cresce que nem mato. Mas assim, não chega até as pessoas, não existe a cultura de comer isso. A nossa alimentação ela tem ficado cada vez mais restrita, a gente tem cada vez menos opção do que comer. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a mandioca, o aipim, macaxeira, como quiser chamar. A gente tem essa planta que ela é nativa aqui do Brasil, enquanto a batata, que a gente chama de batata inglesa, que não é inglesa, a gente pode contar depois a história dela, que ela não é inglesa, ela é andina. A mandioca tem sido substituída pela batata inglesa e pela batata doce, enfim, tem sido substituída. E a gente tem tanto dela aqui, né? É muito mais fácil da gente cultivar, ela é muito mais abundante, enquanto quem quiser plantar batata inglesa em casa é uma planta muito difícil da gente cultivar. Então, a batata inglesa, na verdade, é dos Andes? É. E por que ela se chama batata inglesa? Eu não sei onde que se perdeu essa história, mas eu sei que lá ela é cultivada, ela cresce muito bem por causa do clima mais frio. Só que na Cordilheira dos Andes também tem esse clima frio e seco. Então, um bioma parecido, né? Um clima parecido, o ambiente que a gente estava falando no Método Dedo Verde, o ambiente é parecido, ela gosta de um clima mais fresco. Então, ela gosta de crescer nesse tipo de região, por isso que aqui a gente planta em uma época específica ela. Assim como o tomate, que não resiste à geada. Então, sim, ela é batata andina, e tanto que lá nos Andes a gente vê diversas cores de batata, formatos de batata. É curioso porque... Muito provavelmente os europeus levaram a batata para a Europa e acabou ficando conhecida como inglesa. Claro. E a gente não valoriza as próprias raízes latino-americanas aqui, né? Não, é a mesma coisa do tomate. O tomate da Itália. Tomate também é daqui. Para com isso, também é daqui. Até mesmo a gente tinha os incas, os astecas, os maias, que eles faziam um consórcio chamado milpa. O que é consórcio milpa? Isso que é garantir a alimentação deles. Milho, feijão e abóbora. São as 3 irmãs. Que aí entra nisso das plantas, né? Que a gente fala, que eu sempre falo de consórcio, de plantas amigas, alturas diferentes. Então, a gente planta primeiro o milho. O milho vai crescer quando ele tiver mais ou menos uns 20 centímetros. A gente planta o feijão. O feijão vai agarrar no milho, vai subir agarradinho nele, que ele é meio trepador. E a abóbora, ela vai cobrir todo o piso, todo o chão, né? Então, milho vai estar lá em cima recebendo todo o sol que ele gosta. O feijão não é tão exigente assim em sol, então ele consegue crescer agarrado, vai fazer um monte de florzinha, um monte de vagem. E a abóbora, ela tem um poder repelente nas suas raízes. As suas folhas fazem com que elas cubram, mantenham a umidade e tem alelopatia. O que é isso? É uma substância que ela libera que faz com que nada cresça. Então não vai ficar capinando planta espontânea, porque a abóbora já fez isso. Vai ficar tudo limpinho aí, só ela vai crescer ali, ó, recebendo sol. Que é uma forma, né, da natureza funcionar. Então existe esse equilíbrio entre essas 3 plantas e foi isso que garantiu a alimentação desses povos por tanto tempo. A sabedoria ancestral, né? Exatamente. E a gente precisava ouvir mais os nossos povos originários aqui também, né? Indígenas, guaranis. Era isso que eu tava falando antes do conhecimento empírico. Porque o que a gente encontra, por exemplo, as minhas avós, elas sempre plantaram muita comida, né? Mas não sabiam como passar isso. Olha, você vai plantar assim porque assim, sabe? Não explicava, simplesmente elas faziam assim, minha avó me ensinou é assim. Então... Tem o conhecimento empírico e tem o conhecimento extremamente técnico, que é, você vai usar esse adubo a cada 15 dias, você vai fazer isso, sabe? As 2 formas que são muito desconexas de quem quer plantar uma hortinha em casa, de quem quer ter uma orquídea, quem quer ter uma árvore frutífera, quem quer ter horta. Tem um pouquinho de tudo. É difícil encontrar esse conhecimento. Foi por isso que eu comecei a ensinar sobre isso. Sim, tu conseguiu unir as 2 coisas e chegar no meio termo. E eu procurei e não encontrei. Foi por isso que eu comecei a falar sobre isso, porque eu queria que alguém tivesse me ensinado dessa forma, e ninguém estava falando sobre isso dessa forma tão simples. Falando em conhecimento empírico, a lua, né? Tem que plantar na lua cheia, na lua nova, não sei o que lá. Isso faz sentido? Tem embasamento científico? Como é que se explica isso? Assim, com certeza a lua influencia as plantas, assim como influencia as marés, mas eu pessoalmente acho que esse não é o fator mais decisivo.
Não adianta você plantar na lua certa e plantar na sombra, num vaso pequeno e nunca adubar. E não dá Ah, água. eu plantei na lua errada. Não, peraí. Aí a culpa é da lua. Claro, entendeu? Não vai colocar a culpa na lua. Eu acho que tem outras coisas, que é o método Dedo Verde, que eu falo que é mais importante de você considerar. A lua é importante, com certeza. Mas, por exemplo, minha avó fala, tem que plantar a lua minguante. Ok, mas a minha avó adubou a terra, plantou no sol, plantou a semente na profundidade correta. E a lua é um complemento para isso. Perfeito. Entendeu? Tem que fazer as coisas certas. Né? Faz o básico e se você acertar a lua, perfeito. Tu fala muito da tua avó, né? Ela assiste teus vídeos? Sim, elas assistem. Tu mostra As minhas pra duas avós, As elas duas? plantam comida e assistem os meus vídeos. E o que elas acham? Elas gostam, elas aparecem às vezes nos vídeos. Eu coloco elas também pra ensinar o que ela é receita pra formiga cortadeira. Elas aparecem também, elas gostam. É assim, eu vejo que toda a minha família, eu tenho muita sorte de ter eles são inspiradores e também eles me apoiam muito, eles têm muito orgulho de mim, são os meus fãs Também número isso um. não era pra ter, né, mãe e pai? Estão É, aqui atrás, meus vocês pais- não estão vendo eles, mas eles estão aqui É. com os olhinhos marejados, olhando a filha Não, são dele. os meus maiores fãs. Tive que trazer eles aqui no estúdio. Não tinha como não trazer. E agora tu mora em Brasília Sim. e tá fazendo esse trabalho lá. Sim, agora eu tenho ainda um curso que é a formação em agrofloresta. Eu trabalho mais online com a formação em agrofloresta, livros digitais. Vou lançar um livro físico. Quer falar sobre o livro? Vou lançar mês que vem. Eu acho que para mês que vem vai ficar pronto. É um livrão, assim, é o livro do Dedo Verde. Opa! Que é juntando esses outros 9 livros. Juntando todos esses, eu sempre quis fazer um livrão. Todo esse conhecimento estava na minha cabeça desde sempre, por isso que eu lancei tanto livro em pouco tempo. Porque já estava aí todo esse conhecimento, eu só precisava... É uma outra forma de acessar as pessoas. Nem todo mundo gosta de ver vídeo, assistir curso. Então, livrinhos curtos e práticos. E aí, quem quiser o livrão, vai ter um livrão também. É tipo uma bonito. bíblia pra ensinar Isso. a plantar. É um manual, assim. É um manual para quem quer plantar qualquer coisa. E eu faço consultorias também. Esse é mais recente, assim. Tenho feito mais para amigos, para escritórios. Mas tenho feito esse trabalho mais online. Muito legal. E nesses teus livros todos aí, eu sei que tem um que fala sobre plantas tóxicas para pets, né? Sim. A gente tem eu tenho muitos leitores e leitoras, seguidores que têm cachorro, gato em casa. Dá para dar umas dicas? O que tem que Posso. evitar, assim? Tem alguma planta que realmente faz mal, que pode provocar a morte de um animal, assim? Tem. Ou provocar morte, ou reações extremamente graves, insuficiência renal, o corpo para de produzir os glóbulos vermelhos, Nossa. sabe? Não, tem plantas que são extremamente tóxicas, dependendo do porte do animal e do quanto ele comer, por exemplo. E se ele já está exposto a isso diariamente. Mas, por exemplo, uma Comigo Ninguém Pode, sabe? Aquela lá, ela é extremamente tóxica. O látex dela é extremamente tóxico. Todas aquelas que têm um látex leitoso são extremamente tóxicas. Até mesmo as folhas da samambaia. Em geral, a maioria das plantas ornamentais que a gente tem são tóxicas. O que a gente faz? A gente evita de deixar perto dos pets e, principalmente, a gente dá outros recursos para eles se divertirem. Porque eles vão mexer na planta porque eles estão entediados. Senão não é da natureza deles querer lá mexer na planta. Então, o principal é tirar do alcance, se puder deixar fora do alcance, dar plantas que são comestíveis, já que eles gostam de mexer. Graminha funciona para todos. A hortelã também é comestível para todos. O capim-limão também dá para dar de comer. Deixa eu pensar. Plantas que são mais que a gente come, um cuidado específico que a gente tem que ter. Muito do que a gente come, eles podem comer também. Mas algumas em específico tem que tomar cuidado. Cebola, alho, a cebolinha, todos os que são parentes, né? Cebolinhas, alho, Sério que cebola. cebolinha não dá pra dar? Extremamente tóxica. Nossa. Extremamente tóxica. Não pode. Eu sei que muita gente faz comida em casa, né? E dá pro cachorro, assim, principalmente na roça. Mas com o passar do tempo, não é bom. Principalmente para cachorros que nunca comeram isso. E aí você quer dar um pedacinho, né? Pra ver se dá pra experimentar. Uva é extremamente tóxica. Uma coisa muito comum, né? Mas ela é extremamente tóxica para todos os pets. Chocolate, café... Tem várias coisas que a gente costuma comer e são tóxicas. Agora tu falou em café. Tem gente que diz, tem que botar a borra de café lá na planta, porque vai fazer bem. Aí tem a história da erva mate, né? Depois que tu tomou o mate, limpar o mate lá no vaso de plantas. Sim. Isso é válido? Ou é um conhecimento popular que tá errado? Assim, não, é que é o princípio de você não colocar fora o lixo, né? Tipo, o lixo orgânico, vou colocar numa sacola e vou jogar fora, ou vou colocar na planta pra adubar? Dá pra colocar. Só que aí, se você der só borra de café, é como se eu comesse só arroz.
Volta de novo a lógica do adubo, entende? Se eu comer só a borra de café, a planta comer só a borra de café, é insuficiente para ela. E também causa acidez a longo prazo. Falando em vaso, em canteiro é diferente. Pode colocar a borra de café, pode colocar resto de casca de banana, pode colocar tudo. Porque no ambiente externo, a decomposição é mais rápida. E a gente tem o sol, a gente tem a chuva, a gente tem as minhocas. Em vaso, é mais lenta. Então, a gente tem que tomar mais cuidado do que a gente coloca. Os adubos orgânicos muito pedaçudos, humus de minhoca, a sachê de chá, borra de café, erva mate em vaso. Se a gente coloca só superficialmente, acaba apodrecendo. E acaba, ao invés de adubando a planta, que não tem tanto nutriente de toda forma nisso, não é um adubo, vamos falar a verdade, vai só decompor. Mas não é um adubo rico, sabe? Melhor não. Se puder evitar, coloca na composteira ou coloca uma colherinha. Uma colherinha por mês. E dá pra ter composteira no apartamento, assim. Tem como Com ter certeza. sem dar mau cheiro. Sem dar... Se deu mau cheiro, é porque não tá fazendo certo. Boa dica. Já é um sinal. Ah, deu mau cheiro, deu larva. É porque você errou. E sabe qual que é o maior erro? Falta de matéria seca. O que é matéria seca? Lasca de madeira. Sabe que chama maravalha, serragem? É só isso, é só colocar mais disso. E aí não vai dar larva, não vai dar cheiro, vai se decompor. Eu tenho a composteira desde que eu moro lá em Brasília, quase 3 anos. E tá, é perfeita. As mesmas minhocas do começo seguem lá firmes e fortes. Eu colhi centenas de litros de biofertilizante, que é o xixi de minhoca. Centenas de litros eu já colhi. Nossa, nem sei quantos quilos, porque a composteira é de 90 litros. E todo mês eu esvazio ela. Então, imagina quantos quilos de adubo já foi produzido. Ao invés de ir fora o lixo, eu transformo nesse humus. E esse humus eu adubo tem um mini bosque na frente de casa, que eu também planto algumas árvores lá, e eu levo pra lá. Já que as minhas árvores em vaso são mais delicadas para esse tipo de adubo orgânico, né? Que ele é muito pesado. Então, mudinhas, eu não vou colocar esse adubo pesado. Eu prefiro colocar um mais leve. Pois é, isso que tu falou é muito legal, né? As cidades têm praças, né? A gente pode adotar essas praças também. Claro, e exatamente. utilizar o adubo, sei lá, fazer um pouco do que talvez não tenha espaço dentro de casa, fazer nas praças. É, né? isso. Pra mim, a sacada foi insuficiente. Eu precisei me expandir além da varanda, que tinha esse espaço lá do de fora. E algumas mudas que crescem muito, árvore frutífera, nem tudo dá pra plantar em vaso. Mas nos parques dá. E a gente tem várias inspirações do Brasil, vários parques que foram plantados dessa forma. Até mesmo em Brasília, na frente de casa, não são só árvores nativas. Mas aí a gente entra num ponto que, assim, o que a gente consome, as 10 frutas mais consumidas no Brasil, só 2 são nativas. Quais? O maracujá e... Deixa eu me lembrar qual que é a outra. Goiaba. Essas são as 2 mais que a gente mais consome. O restante não é nativo do Brasil. O limão, a laranja, o morango, a banana, a manga. Nenhuma é nativa daqui. Mas elas crescem bem aqui. E já alimentam a nossa biodiversidade, sabe? Já fazem parte do nosso ecossistema. Elas se integraram aqui. Então, tudo certo. Se fosse assim, os meus avós também, né? Foram importados daqui, né? Tu teve na Expo Direto agora? Sim, nessa eu passagem fui. Pelo Rio Grande do Sul? Como é que foi lá? Tu gostou? Eu gostei muito. Tem um setor lá de horta com uns pés de alface gigantescos, uma inspiração enorme, assim, pra ver que dá pra plantar e as plantas estavam lindas e tinha tanta comida. Nossa, foi incrível, assim, eu gostei muito, principalmente... É que a parte que eu mais gosto, falar bem a verdade, é horta, é comida, é plantar comida. E tinha muita, muita coisa lá de comida. Tinha umas abelhas também, que meu pai ama abelhas. Eu também já tive algumas colmeias, hotel de inseto também. Mas principalmente a parte de comida estava incrível. Tem também toda a parte de maquinário, um monte de tecnologia. Eu gosto também, mas eu confesso que pequenos espaços, hortinhas, foi o que eu mais um gostei. Parque de diversões, né? Sim, Expo Direto. Exatamente. E tem várias feiras por aí que são muito interessantes, né? Sim. E que tem também uma pegada mais ecológica, mais sustentável, né? Exato. A agricultura também precisa caminhar mais para isso cada vez mais, né? Com certeza. Trabalhar, assim, até mesmo essa rotação de culturas, eles apresentaram plantas novas, eu fui lá conhecer essa planta, porque a gente tem um inverno muito rigoroso aqui. Então, o que a gente usa na rotação de cultura, quando o milho não pode crescer porque está muito frio? Eles apresentaram uma outra planta que pode entrar nessa substituição também. Então, isso é tecnologia. Além do plantio direto, que é quando você dobra o milho, coloca a semente lá, isso já é uma tecnologia incrível, né? É simplesmente o milho não sair do campo, ele fica aí se decompondo. Que é o mesmo princípio que a gente estava falando da borra de café, da erva mate. Deixa cobrindo a terra,
vai alimentando as minhocas, os fungos, as bactérias, e isso melhora a vida da planta. Que a planta não tá sozinha. Tem um montão de vida embaixo dela. Tem uma cientista muito famosa chamada Ana Primavesi que ela fala que uma colher de sopa tem mais vida do que todos os habitantes da Terra. Uma colher de solo. Só uma. Tem muita, muita vida. E é isso que mantém as plantas bem. Incrível, né? Érica, infelizmente a gente está chegando no fim desse papo. Quer deixar um recado para quem está nos assistindo? Enfim, sobre no que tu acredita? Quer falar alguma coisa para fechar aí? Sim. Quando a gente cuida das plantas, elas também cuidam da gente. Então, a ideia é essa, é a gente se inspirar na natureza, a gente plantar a nossa própria comida, a gente voltar a se conectar com as plantas. Todo mundo fala que gosta de floresta, mas não plantou uma árvore. Então, assim, plantar mais, passar mais tempo com a natureza e comer com mais diversidade, porque quando a gente planta, a gente também come com mais sazonalidade. Ou seja, a gente vai comer o que tem disponível na nossa casa, naquela época. E a gente descobre novas coisas. Então, é isso. Se inspirar na natureza, plantar comida e não acreditar na maldição do dedo podre. Não existe maldição do dedo podre. Todo mundo pode ter o dedo verde. E pra quem quiser te seguir, como é que faz? Procurar nas redes sociais todas, YouTube, TikTok, Instagram. Como Érica Canton, vocês vão encontrar. Érica com K. Sobrenome com C. C-A-N-T-O-N. Tá bom, Érica, muito obrigada. Prazer te receber. Obrigada, foi ótimo. Obrigada pelos ensinamentos. Eu vou contar aqui que eu também sou agrofloresteira. Eu tenho um sítio aqui no interior, perto de Santa Cruz do Sul. Legal. São 5 hectares. E meu marido fez curso de agrofloresta. A gente também tenta fazer umas coisas desse tipo. Perfeito. Aí. A gente cria umas galinhas soltas lá, tem horta. E eu te sigo, te acompanho, porque também estou aprendendo contigo. Perfeito. Não. Mas eu ainda preciso melhorar, porque eu ainda mato umas plantas de vez em quando. Não, mas acontece. É adaptação nossa e da planta, aquele ambiente. Se não foi pra frente... Agora eu descobri vendo um vídeo teu que não dá pra plantar hortelã com outras plantas, porque ela mata tudo. Essa é uma boa dica. Se você for plantar em canteiro, tem que colocar numa caixinha fechada ou em vaso, planta sozinha. Se plantar com outra, ela vai matar qualquer outra planta. Ela é muito forte. Tá vendo só a hortelã aí? Te cuida com a hortelã. E batata doce também é assim, que ela se espalha, tem que cuidar. As folhas de batata doce também são comestíveis, refogadas. Olha a dica aí. Então tá, muito obrigada. Um bom retorno pra Brasília. Tudo de bom pra você, pra tua família, pra tuas avós. Mandar uns beijos pra ela lá. Pras avós e pros vô, né? Sim. Lá em Serafina Correia. O pessoal lá Eles são fortes. Até hoje, meu avô tá lá dobrando milho. Sério mesmo. Minha avó plantando comida. Tá bom. Então até a próxima, tá? Até muito E pra vocês também, beijo. Até a próxima.